Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Olha só, hoje tô tocando num assunto que inicialmente pode parecer meio distante, até complicado para algumas pessoas, mas vou explicar para vocês que não tem tanto segredo assim. O vídeo de hoje é sobre como usar criptomoedas como o Bitcoin para a gente viajar. Será que isso é possível? Quais os benefícios e riscos? Quais empresas de turismo, companhias aéreas, de hotéis já aceitam esse meio de pagamento? E aí, quando eu estiver viajando no meu destino, como é que eu faço para pagar com esse tal Bitcoin, o dinheiro virtual? Bora entender comigo? Gente, olha, esse assunto chamou minha atenção essa semana por um simples motivo. Aliás, minha só não, né? Quem conhece ou acompanha um pouco de mercado financeiro tá sabendo que muita gente só tem falado disso. Alguém aí, deve ter escutado que o bilionário Elon Musk anunciou um investimento na Tesla de $1,5 bilhão em Bitcoin. Ele acenou, né, que poderia aceitar as criptomoedas como meio de pagamento nos produtos da Tesla. E esse fato foi um dos responsáveis pelo salto do valor do Bitcoin no final de 2020 e começo de 2021, de cerca de R$120 mil para hoje R$261 mil por Bitcoin, tá? Quem já me conhece sabe que esse não é um canal de dicas de investimento ou um canal financeiro. Portanto, este vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Só que também quem conhece o canal já sabe que eu dou dicas de como se planejar financeiramente, de como economizar para viajar mais e melhor. E as criptomoedas, pessoal, representam uma nova forma da gente conseguir realizar pagamentos em viagens. Então, estou iniciando com vocês uma conversa sobre esse assunto que só tende a aumentar. Bem, posto isso, deixa eu contar para vocês que eu li, que eu estudei, que eu fui em busca de informações sobre as criptomoedas para dividir com vocês o que eu entendi e como a gente pode se beneficiar dessa modalidade nesses tempos de dinheiro de internet. E antes disso, comenta aqui embaixo se você tem Bitcoin e se já pensou em usá-los para facilitar a sua viagem, tá? Então vamos por parte. Primeiro lugar, o que é Bitcoin, né? É um meio de pagamento inteiramente virtual sem lastro físico, como por exemplo dólar ou ouro, e que não depende de nenhum governo ou órgão internacional, o que afasta ele da interferência estatal, tá? Foi criado em 2008, quando valia, gente, $1 milésimo. Daí, né, ele revolucionou o mundo por conta do sistema que sustenta ele, o blockchain, que é uma tecnologia que trabalha com blocos de informações encadeados, que registram uma informação financeira por meio de cálculos matemáticos e que se vale de uma rede de computadores para fazer isso. O que é fato é que desde que foi criado, o Bitcoin foi aos poucos ganhando popularidade até disparar em 2017, 2019 e agora no final de 2020 e começo de 2021, né, quando atingiu este incrível valor de quase $50 mil por unidade. O que torna, gente, o Bitcoin valioso é o fato de ele não ser infinito. Desde o surgimento, seu criador já tinha estabelecido que existiriam no máximo 21 milhões de Bitcoins, tá? Pra vocês terem uma ideia, hoje em dia já estão em circulação 19 milhões. Portanto, os outros 2 milhões que faltam ainda vão precisar ser minerados por complexos cálculos matemáticos. Olha só que loucura isso. Só que além do Bitcoin, existem mais de 6 mil criptomoedas. Isso mesmo, 6 mil. Cada uma criada para uma finalidade específica. Mas isso, é papo para outro vídeo, porque esse lance é realmente uma viagem. Como vocês podem perceber, não é algo muito fácil de entender. Mas como explicar o funcionamento do Bitcoin e do blockchain não é exatamente o objetivo desse vídeo, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para outros sites e canais sobre este assunto, para quem quiser se aprofundar, fazer um deep diving nessa parte técnica toda. Então vamos começar pelo seguinte, né? Como é que eu planejo uma viagem com Bitcoin? Muita gente investe em Bitcoin não tanto pelo uso prático dele como moeda, ou seja, para comprar e vender coisas e serviços, mas sim como forma de investimento, só isso. E dessa forma as pessoas compram Bitcoin agora, para quando houver uma alta, vender e com isso lucrar. Daí fica a dúvida, né? É possível deixar o dinheiro da viagem em Bitcoin? Ou seja, é possível separar um valor, deixar aplicado em Bitcoin para ser utilizado para a gente fazer uma viagem futura? Então é o seguinte, né? Como é algo extremamente volátil, com grandes variações diárias de preço, isso não é recomendável. Ainda assim, quem tiver estômago para suportar tantas instabilidades, poderia fazer até uma brincadeira que eu sugiro aqui, ó. Tenta separar um valor para uma viagem, por exemplo, daqui 6 meses. Tipo, 45
5 dias antes da data prevista, quando os preços das passagens estão no seu preço ótimo, que é o que eu falo bastante aqui no meu vídeo, ó, de como comprar passagem aérea pela internet. Daí você vê quanto de dinheiro tem e com base nisso, você define o destino e a categoria do hotel que você quer ficar. Daí você saca e compra a viagem. Assim, se o dinheiro dobrar, você vai para um lugar mais caro. Se cair pela metade, faz uma viagem mais curta e para um local mais perto. Que tal? Você teria coragem de fazer isso? Então, ó, comenta aqui embaixo comigo. E como usar o Bitcoin para comprar a viagem ou no destino? Então é o seguinte, como ele não existe fisicamente, ou seja, não dá para comprar cédula, papel moeda dele, para a gente adquirir, você vai precisar abrir conta numa corretora, que pode ser no Brasil, como por exemplo a Bitcoin Trade ou o mercado Bitcoin, ou no exterior, que eu recomendo a Binance ou Binance, não sei como eles falam, e a Coinbase. Daí você transfere seus reais para lá por TED, DOC ou até por Pix e compra a criptomoeda que você quiser. Bitcoin ou as outras, tá? Daí, para comprar alguma coisa com a tua criptomoeda, basta você fazer a transferência da corretora direto para o estabelecimento num processo que eles chamam de P2P, que é o peer-to-peer. Funciona como uma transferência bancária e ela é direta entre as partes interessadas, tá? As criptomoedas, gente, prometem revolucionar o mercado financeiro, mas a inovação ainda precisa ser percebida pelo setor de turismo, como uma oportunidade de desenvolver novos negócios que facilitem as finanças de nós, né, turistas. Até porque a forma mais fácil da gente utilizar Bitcoin para viajar é comprando pacotes turísticos através de agências de viagem online ou offline que passem a trabalhar com essa tecnologia. Imagina só, quando, por exemplo, a Decolar.com, a CVC e as companhias aéreas em geral passarem a oferecer esse meio de pagamento. Dando uma vasculhada na internet, eu achei algumas empresas internacionais que já fizeram essa lição de casa. Tem até um site chamado CoinMap.org, que além de comprar e vender criptos, os caras mapeiam as empresas cadastradas que já aceitam o meio de pagamento no mundo todo. Depois vocês dão uma olhada nele, que esse é bem legal. Tá aqui também na descrição, tá? E ali, ó, a gente vê que as empresas de viagens, como por exemplo a Expedia dos Estados Unidos, a TipAir.com da Europa, Travel by Beach, Air Baltic, Destinia.com, Surf Air e até a Air Lituânica já trabalham com a tecnologia para venda de viagens. Dependendo de qual delas a gente escolher, a gente consegue tanto comprar passagem aérea como hotel com Bitcoin. E além disso, esse site também lista outros tipos de estabelecimentos, tipo ó, mercado, padaria, atração turística, tem um montão de gente que já aceita Bitcoin. Olha aí depois como eu falei. Mas o uso direto do Bitcoin em estabelecimentos que recebem a criptomoeda não é a única forma da gente utilizar ela não. Até porque ainda são poucos os locais que aceitam diretamente ali o Bitcoin. Então, além desse método, existem outras formas mais simples de fazer compras. É possível, por exemplo, sacar dinheiro físico de sua conta em Bitcoin em caixa eletrônico, tá? Como esse que eu estou mostrando aí para vocês na imagem, que são caixas eletrônicos diferentes, que ainda não é tão comum, né? Mas a tendência, pessoal, é ser cada vez mais presente, tá? Para localizar o mais próximo, eu indico esse mesmo site aqui, ó, CoinMap.org, que mostra, inclusive, onde são os caixas eletrônicos em todas as cidades do mundo. E além disso, a rede de pagamentos PayPal americana passou a aceitar o pagamento com algumas criptomoedas, Bitcoin, Ether, Litecoin, isso no final do ano passado. Por enquanto, só vale lá nos Estados Unidos. Por lá, as pessoas já podem comprar passagens aéreas e reservar hotéis pagando com Bitcoin em quase todas as aéreas do país, tá? Isso porque, como elas estão integradas ao PayPal, automaticamente podem transacionar esses produtos nessa modalidade. E a ideia qual é, né? Difundir esse método pelo resto do mundo no primeiro semestre agora de 2021. Com isso, por exemplo, qualquer um que usa o PayPal poderá pagar usando seus Bitcoins. No Brasil, a Gol já aceita a PayPal. Ou seja, quando a PayPal liberar dentro do gateway de pagamento deles a modalidade para o Brasil, possivelmente será a nossa primeira companhia aérea a aceitar essa forma de pagamento e isso não deve demorar. Porque vendo essa movimentação, o que eu imagino? Eu imagino que todas as grandes companhias de turismo ou de e-commerce em geral estão em negociação já, ou devem estar, porque devem estar acompanhando esse movimento e vão ter que apostar na modalidade, vão ter que investir em tecnologia para integração de gateways de pagamentos, apostando na nova tendência, né? Porque daqui a pouco isso vai disparar. Olha, uma outra forma da gente usar Bitcoin é usando o cartão de débito ou de crédito. Mas como assim? Assim como os bancos tradicionais que a gente conhece, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, eles emitem cartões, né, para que a gente pague e utilize o saldo das nossas contas. Algumas corretoras, como a Binance, lançaram cartões de débito e de crédito físicos vinculados a uma bandeira. No caso, por exemplo, eles são vinculados à Visa, que permite
permite que qualquer lugar que aceite a bandeira Visa aceite Bitcoin. Assim, só com esse cartão é possível pagar qualquer conta em mais de 60 milhões de estabelecimentos do mundo afora. Olha como isso já ganhou corpo, pessoal. Inclusive, a Mastercard já estuda parcerias que os estabelecimentos que aceitam a bandeira aceitem pagamentos em criptomoedas também, tá? Tem até uma notícia que eu vou mostrar aqui para vocês, que o CFO deles declarou isso recentemente. Então, né, como vocês podem ver, o Bitcoin e essas outras criptomoedas, chamadas de altcoins, estão cada vez mais sendo aceitas como meio de pagamento em qualquer ambiente, seja ele virtual, como a gente está acostumado, ou até físico, né? A grande vantagem delas é que a cobrança de taxa da transação, pessoal, é mínima, quase nada. Por quê? Porque a transação é feita diretamente peer-to-peer, pessoa para pessoa, sem ter um banco para intermediar a operação. E é um sistema realmente seguro, sigiloso, até porque nenhum dado pessoal do usuário é informado na hora da transação. E outra grande vantagem é que quando a gente usa cripto como meio de pagamento, a gente não paga IOF, aquele 6,38%. E sem falar nas taxas das casas de câmbio, quando a gente precisa comprar moeda estrangeira, né? Tendo Bitcoin, gente, a gente não precisa mais comprar moeda estrangeira para viajar para fora e pagar as taxas altíssimas dessas casas de câmbio. Olha só que loucura isso, já que o blockchain não delimita fronteiras, ou seja, a mesma quantidade de bitcoins que você tiver na conta da sua corretora, você vai poder trocar por dinheiro do país que você viajou e você vai poder sacar em qualquer país do mundo e as taxas de intermediações são, muito mínimas, tá? Imagina vocês viajando nesse esquema. Outra vantagem é que as transações com criptomoedas não dependem de horário comercial, ou seja, qualquer hora do dia, da semana, de noite, nos finais de semana, nos feriados, você consegue fazer a transação na hora. Funciona como um tipo de Pix, só que seria um Pix global, que ninguém ouviu falar ainda, né? Mas vocês vão ouvir falar muito disso. Por isso que pro turismo, o Bitcoin é realmente um oceano azul de vantagens, pessoal. A principal delas é termos a opção de viajar pelo mundo sem enfrentar as burocracias de câmbio de moeda, por exemplo. E é um mundo novo para quem estiver cansado das formas tradicionais de viajar. E vamos combinar que esse modelo de pagar os investimentos da viagem internacional envolvendo conversões de moeda, câmbio do dia, entre os países que a gente viaja, tem sido realmente até agora uma forma complicada, né? Mas atenção, gente, o mercado de algumas criptomoedas, como eu já disse, o próprio Bitcoin, é extremamente volátil, podendo sofrer variações bruscas diárias, tá? Viajar contando só com o Bitcoin talvez seja arriscado, né? Tem que pensar nisso, tem que ter, por enquanto, as duas moedas. Para evitar isso, existem outras moedas menos voláteis, os caras já pensaram nisso também, que o valor pode estar atrelado ao dólar ou ao euro, por exemplo. São as chamadas stablecoins. Elas garantem um pouco mais de previsibilidade na hora de programar o orçamento e de usar nos destinos quando a gente estiver já viajando, né? Um outro risco é o próprio uso da tecnologia. Como é algo novo e um tanto complicado de entender e operar, as pessoas podem se perder e não conseguir usar as criptos ou ainda ser alvo de fraudes ou hackers, né? Então a ideia é o seguinte: comecem aos poucos para entender esse novo mundo. Assim, se você decidir, por exemplo, compra alguma moeda com o máximo, por exemplo, de 5% do seu patrimônio. Daí você vai explorando aos poucos, conhecendo como funciona. Até porque, se a gente fizer uma reflexão, menos de 3 milhões de brasileiros investem na bolsa, né? E investir em criptomoedas seria o quê? Seria um passo seguinte de investir na bolsa. Portanto, quem deve começar a se beneficiar da modalidade inicialmente serão as pessoas que estão mais ligadas nos movimentos do mercado financeiro. Mas isso não quer dizer que você está fora. Esse vídeo aqui é para isso, para te ajudar a entender e ficar aí, espertinho sobre esse assunto. E também, claro, dá para você essa ideia do que vem por aí, mas, gente, vamos sempre com calma, tá? Então é o seguinte, né? Como é uma moeda que facilita a vida de todo mundo, já que pode ser usada como pagamento instantâneo no mundo inteiro, sem a gente perder muito nessas conversões de moeda, me parece, sinceramente, que ela veio realmente para ficar. E se a gente olhar, pessoal, por um passado recente, lembra? Quando apareceram os bancos digitais das fintechs, muita gente não botava fé, assim, torcia o nariz. Hoje, eles são dezenas e realmente a gente tá seguro de que eles vieram para ficar. As criptomoedas, pessoal, devem fazer a médio prazo uma revolução parecida com essa, se não maior até. Por isso é importante não perder o bonde da história. E tem gente, né, que até especula por aí, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que essa modalidade no futuro vai eliminar nossa necessidade dos bancos. Olha que doideira. Então, vamos aguardar para assistir o que nos trarão os tempos modernos, né? De qualquer forma, nesse mundo de mudança tecnológica rápida pra caramba, que abalam, né, diversos mercados, o mercado do turismo também vai mudar muito e por isso, de novo, é importante ficar antenado. Porque tudo que fizer sentido, né, para facilitar ou fazer a gente economizar nas viagens e com isso poder fazer nosso rico dinheirinho render mais para esse fim, vai ser sempre
bem-vindo, né? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha me enrolado muito para explicar. Quem ainda tiver com alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim, que eu pergunto lá para meus amigos universitários do mercado financeiro e respondo para todos vocês com o maior prazer, tá? E além disso, né, escrevam também o que vocês acharam da ideia de viajar usando criptomoeda. Se acham que é uma paranoia total, ou se vocês são como eu, que também acham que esse futuro está bem mais próximo do que a gente imagina. E é o seguinte, o que eu sugiro? É legal também, quando a gente tem uma explicação muito densa, voltar o vídeo nas partes que vocês tiveram dificuldade de entender a lógica. Inclusive eu faço sempre isso quando assisto alguma coisa que eu não entendo, tá? E claro, já que eu despertei a curiosidade de vocês sobre esse assunto, o que eu sugiro também? Assistam os canais financeiros na internet, eu vou colocar alguns links aqui, se informem, porque, gente, essa modalidade veio para ficar. Quem gosta de viajar vai se beneficiar muito com ela. E quem for novo por aqui, ó, se tiver ainda por aí, se não tá achando esse papo chato, se gostou do conteúdo, então, gente, se inscreve no meu canal, deixa seu like para mim, ativa o sininho para receber as notificações, me segue lá no Instagram e quando der, ó, entre uma musiquinha e outra, escuta os meus podcasts. Meu canal é o Lip Travelcast, está em todas as principais plataformas de áudio. Então, pessoal, obrigado por assistir esse aqui até o final. Até a semana que vem. Fui, tchau!